Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindo a mais um Bom Dia Guarani. Eu falei que ia parar de contar nos 50, desisti. Talvez seja reflexo do emputecimento após essa derrota na estreia para o Maringá. 3-2 no Brinco de Ouro, e nessa terça-feira, 15 de abril, tem um pouquinho ainda de rescaldo dessa derrota, tem um pouco de impressões do jogo, da torcida, sobre os jogadores, e também tem um pouco de notícia boa, né? Aliás, eu vou começar por ela. Final de semana, no sábado, começou o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, o antigo infantil e juvenil. E o Guarani fez bonito, estreou contra o Cosmopolitano lá em Cosmópolis. O Cosmopolitano é um time que tem uma estrutura muito legal, tem investido bastante na base nos últimos anos. Eu acho que o filho do Fumagalli joga lá e tem sido aí uma espécie de rival do Guarani nas categorias de base nesses torneios aí que o time disputa. E o Guarani foi bem, hein? Começou, ganhou o Sub-15 1-0, um gol contra, e ganhou o Sub-17 1-0 também. Um gol do atacante Vitor Benedetti num passe lindo de ver do volante Renan, hein? Aliás, nomes aí pra gente começar a se acostumar e pensar no futuro. O sábado foi maravilhoso, 2 jogos, 2 vitórias. Já pensei, poxa, o domingão vai ser beleza, né? E no fim, sempre tem um futebol profissional para estragar a nossa vida. E aí foi essa partida contra o Maringá, derrota por 3-2. O final de semana poderia ter sido perfeito. Teve um amistoso do Sub-20 contra o 15 de Piracicaba, que eu não consegui descobrir quanto foi, mas era só um amistoso. Partidas oficiais foram 3. O Guarani teve a chance de ter 100% de aproveitamento no final de semana, mas não conseguiu. Ficou ali com 66%, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Lógico que a derrota que mais dói é a derrota da estreia na Série C. Nada contra a molecada, mas nessa primeira fase do Paulista a tendência é que o Guarani vá bem, vá tranquilo, classifique para a segunda fase, enquanto que a Série C é o campeonato mais importante desse semestre, ou desse restinho de temporada, ainda que estejamos em abril, é o campeonato mais importante para se disputar. E sobre esse 3-2, já muita repercussão aí nas redes sociais sobre a entrevista do Maurício, gente já falando que ele não vai durar muito, já começou a circular um print aí de uma conversa, bate-boca, sei lá, que um torcedor teve com ele, que ele foi lá e respondeu. Olha, eu entendo, é difícil a gente gerenciar a expectativa da torcida, é difícil a gente falar calma numa hora dessa, mas como eu disse na live pós-jogo, é o primeiro jogo de 19. O prognóstico é ruim? É ruim. A perspectiva não foi boa? Não. Mas tem muito jogo pela frente. As coisas ainda podem acontecer de uma outra forma. Continuo achando o Maurício um bom treinador. Só me preocupou um pouco a questão teórica, né? Ele parece que foi um bom consultor para explicar o jogo, mas faltou repertório para sair da encrenca que o Maringá proporcionou ao Guarani. Falei sobre isso na live, pós-jogo, falei também no Bom Dia Guarani de ontem. Ele disse que vai começar a estudar o Brusque essa semana e, de verdade, tomara que faça uma boa leitura, escolha melhores peças e apresente um time diferente para o jogo do sábado. Aliás, sábado não, domingo, hein? E aí uma curiosidade, uma coisa, sei lá se é interessante ou coisas de Guarani, né? O Brusque vai jogar praticamente metade dos seus jogos em Florianópolis, mas justamente o jogo contra o Guarani vai ser em Brusque, naquele estádio Augusto Bauer, que a gente já conhece bem, né? Enfim, perdemos lá quase na despedida da Série B do ano passado, perdemos em outros momentos de Série B. Hoje não estou muito bom da memória, mas eu não lembro do Guarani ter ganho do Brusque lá. Em Brusque ainda não, teve uma derrota em Florianópolis no campo do Avaí, o histórico não é favorável, mas o jogo é jogado, cada temporada tem a sua história. Eu gostaria de ver o Guarani com pelo menos uma mudança, e essa mudança não sei se vai acontecer, né? Eu acho que o Guarani precisa jogar com meia, todo mundo acha. Nada contra o Anderson Leite de 10,
Aliás, nada contra também não, tem algumas restrições, nada contra o profissional Anderson Leite, mas o lugar dele não é na criação de jogadas. Eu realmente gostaria de ver ali, tá a única opção que nós temos, né? Que é o Pablo, que eu não vou ficar chamando de Pablo Baianinho, é o Pablo como meia ali. Foi mais ou menos a formação do segundo tempo. Talvez se o Guarani for para campo com a formação do segundo tempo contra o Maringá, talvez a coisa seja melhor. Denilson na frente, Pablo no meio e um time com um pouco mais cara de time. Essa semana não tem jogo da Série C, né? Teve a rodada completa entre sábado, domingo e segunda. E aí vamos nos acostumar com isso. Uma semana sem jogos, esperando o que vai acontecer no final de semana. Uma dúvida para terminar, o Guarani não tem por hábito divulgar a situação, pelo menos publicamente, né? Nas suas redes sociais ou sei lá, situação de departamento médico, né? E eu não sei o que foi que aconteceu, mas poxa, vamos lembrar aí, né, do elenco que jogou, fez a preparação para a Série C. Alguns jogadores não apareceram nem no banco de reserva. Claro, pode ter sido escolha do treinador, pode, mas também pode ter sido lesão. E seria legal a gente saber. Eu estou me referindo ao Lucas Macedo, por exemplo, o cara que fez 2 gols durante a pré-temporada, nem no banco ficou. Outro jogador também que nem no banco ficou e já estava lá desde o Campeonato Paulista é o atacante Raí Nascimento, tem que falar os 2 nomes, né? É o Raí, também jogador um pouco mais experiente, joga pelo lado do campo, não sabemos aí exatamente o que aconteceu. E o Takahashi, o Ryuta também, talvez aí tenha sido, os 3 tenham sido escolha do treinador, talvez tenha tido alguma lesão, não sei. Mas o fato é que nesse elenco que tem 300 mil atacantes que o Guarani tem, ter colocado o Cristiano não foi a melhor escolha no jogo passado, né? E aí seria bom entender o que aconteceu. Eu acho que o Cristiano não vai jogar muito. O João Vitor é o titular da posição. Espero que ele também esteja no jogo de domingo. Aliás, mais um, né? Então seria Denilson, João Vitor e o Pablo no meio. 3 mudanças, para mim seria a melhor escolha, mas tem que qualificar um pouquinho mais esse banco e entender por que esses 2 ou esses 3 não jogaram, não estiveram à disposição no final de semana. Esperamos que a formação seja melhor contra o Brusque, até porque o campeonato precisa começar, né? E tem que começar ganhando lá em Santa Catarina. Fechou? Boa terça-feira para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.